Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A continuidade é justamente na parte penal. Nós estamos trabalhando os crimes praticados contra a criança e o adolescente. Uma retomada breve do nosso primeiro, segundo e terceiro bloco, justamente com foco, nesta parte dos crimes praticados contra a criança, lembrando o candidato que, muito cuidado, todos os crimes que estão tipificados no ECA, a ação penal é pública incondicionada. Por isso que o procedimento se dá por meio de denúncia do Ministério Público, perfeito? Sempre costuma cair em prova. Nós paramos justamente na parte onde nós vamos trabalhar a questão da pedofilia. Vem caindo bastante em prova. Nós comentamos no bloco passado essa questão desses crimes praticados contra crianças, contra adolescentes que estão acontecendo, vem sempre colocado na mídia. Aquele estupro coletivo, que não ocorreu apenas o crime de estupro, mas também a divulgação de adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico, crime que está tipificado no ECA, perfeito? E lembrando quais são os artigos mais importantes voltados ao estudo da pedofilia, agora no seu material junto comigo, no seu material nós vamos fazer um breve apanhado, lembrando desses artigos aqui fundamentais para o seu concurso. O artigo 241A, B, C, D e E. Lembre, candidato, que nós combinamos que você ia ler e reler cada artigo e gravar aumento de pena, diminuição de pena. Então, aqui, qual a importância que nós temos que registrar? No artigo 241A, você tem a difusão da pedofilia. A difusão, a comercialização. Olha o cuidado aqui. Todos esses artigos aqui são artigos referentes à pedofilia, aos atos de pedofilia. No 241B, nós temos justamente a questão da posse do material pornográfico. No C, nós temos a simulação. Nós vamos retomar cada um pela importância, simulação. No D, nós temos o aliciamento, aliciamento de menores. E no E, nós temos uma norma explicativa, Aqui é apenas uma norma explicando o que vem a ser esse ato de pedofilia. Então, candidato, olha o cuidado aqui em prova. Vamos comentar essas questões do 241A, B, C, D e E, para ficar bem claro para você. Então, deixe o seu material de lado. Olha o cuidado que nós vamos ter aqui. Na difusão, no 241A, difusão do material pornográfico. Deixe o seu material de lado e vamos retomar o 241A. No 241A, onde eu coloquei para você que é a difusão do material pornográfico, se a pessoa divulgou esse material, ela vai responder, sem dúvida, perfeito? Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Se quem divulgou o material foi algum parente até o terceiro grau, lembre-se, a pena será majorada. Terceiro grau, quem divulgou foi o tio, aumenta-se a pena. Lembrando, como nós falamos lá atrás, que o primo não incide aqui porque o primo é parente quarto grau. Mas incide também o guardião, o tutor, o empregador da vítima, perfeito? Então, muito cuidado com essa questão da difusão da pedofilia. Enquanto nesse artigo 241A nós temos um aumento de pena, em contrapartida no 241B nós vamos ter uma redução da pena. Por quê? Porque o legislador optou em colocar no 241B uma redução. Em que caso? A pessoa tem a posse do material pornográfico. Lembre-se, se for em pequena quantidade, a pena será reduzida. Professor, o que é pequena quantidade? A lei não definiu o que é pequena quantidade, o juiz, no caso concreto, ele vai observar isso aí e vai reduzir a pena. Candidato, eu quero ressaltar um ponto muito importante para você. Olha o cuidado em prova. A pergunta é:
E o proprietário do site? Alguém divulgou a imagem de uma criança ou de um adolescente em cena explícita ou pornográfica e utilizou um determinado site. A pergunta é, o proprietário responsável por este site, ele responderá por algum crime? Muito cuidado em prova, muito cuidado, porque a lei é muito clara. Por isso que eu peço para você ler e reler cada artigo. Veja o seguinte, olha, a lei coloca de maneira clara para você o seguinte, que o proprietário do site, ele vai responder pelo crime se, tem uma condição aí, se ele foi notificado, tá, oficialmente e ele não desabilitou o conteúdo ilícito. Então imagine a seguinte situação hipotética. Alguém divulgou a imagem da criança ou de um adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico em determinado site. O proprietário desse site receberá uma notificação para que ele desabilite imediatamente o conteúdo ilícito do site. Se ele desabilitar, se ele cumprir essa ordem judicial, ele não responderá por nada, o fato será atípico. Olha o cuidado, desabilitou, não responderá por nada. Perfeito? Muito cuidado você fazer concurso para a área de informática e perito, né? Olha o cuidado aí. Agora, veja o seguinte, e se ele não desabilitou o conteúdo? Ele foi notificado e não desabilitou o conteúdo. Se ocorreu este fato, olha o cuidado. Aí sim ele responderá, conforme nós vimos aí no 241A. Muito cuidado aqui, porque por se tratar de um crime permanente, tá? Ele pode ser preso em flagrante delito, perfeito? Esse ponto já apareceu na prova, só que olha a importância. Apareceu dizendo assim, se o proprietário do site ou responsável desabilitar o conteúdo ilícito, tá? Ele terá sua pena reduzida. Falso candidato. Se ele desabilitar o conteúdo ilícito, o fato é atípico, ele não responderá por nada. Perfeito? Isso já apareceu em prova. Então, mais uma vez, eu chamo sua atenção nesses artigos que são fundamentais. Lembrando que no 241D, a simulação pode ser por qualquer meio. Simulou a participação, a criança não participou. Simulou a participação, perfeito? Responde por crime. Esse 241C também já apareceu em prova e a banca disse o seguinte, pelo fato da criança não ter participado, houve apenas uma simulação, o fato é atípico. Falso. Aqui nós estamos na proteção da moralidade da criança e do adolescente, perfeito? Então, muito cuidado com esses artigos, são fundamentais, claro? Eu quero chamar a sua atenção para a gente fechar a parte da pedofilia no artigo 241E. No 241E, que também já apareceu em prova, lembre que eu falei que eu vou trazer um bloco específico só de questões de concurso com esses crimes, tá? Para você ter a noção da abordagem da banca. Mas veja o seguinte, no 241E, nós temos algo muito específico. Esse 241E, que eu coloquei para você que é uma norma explicativa, ele vem justamente explicando o que é um ato de pedofilia. Então, olha o cuidado. A pessoa que divulga os órgãos genitais de uma criança ou de um adolescente para fins primordialmente sexuais, pratica crime. Então, não é uma mera divulgação, tem um objetivo específico para fins sexuais, pratica crime. Perfeito? Candidato, então, cuidado, fechamos aqui a parte da pedofilia, são crimes, tá? Que estão caindo bastante em prova esses artigos aí. Tente ler e reler e aplicar aquela técnica que eu pedi para você. Olhe para a pena. Se a pena é até 2 anos, você vai colocar, então, pena máxima de 2 anos. Esse crime é um crime de menor potencial ofensivo. Perfeito? E lembrando também que se a pena mínima não ultrapassar 1 ano, você vai olhar aqui ao cabimento da suspensão condicional do processo. Ou seja, você vai jogar os seus conhecimentos de penal, de processo penal, das outras legislações extravagantes aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito? Então, trate de memorizar, né? Aumento de pena e redução de pena. A banca está brincando com isso na prova, perfeito? Então, com isso, eu fecho os atos de pedofilia e vamos retomar os nossos crimes. Vamos voltar para o nosso material, né? Retomando os nossos crimes.
onde esses aqui nós comentamos, justamente 241A, 241B, falamos da excludente, não é isso? Vamos agora para o nosso artigo, vamos para o nosso artigo 239, um artigo bem importante, o 239. Artigo 239, quem vai fazer concurso principalmente na área federal, me acompanha aqui, candidato. Nós temos o crime chamado tráfico internacional de criança e adolescente, que está tipificado lá no artigo 239 do ECA. E aí eu começo chamando sua atenção. Olha os verbos do tipo promover ou auxiliar. Aquela pessoa que promove ou aquela pessoa que auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou de um adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais, pratica crime. Agora, olha o cuidado. Pratica crime também aquela pessoa que promove ou auxilia o envio da criança ou do adolescente para o exterior com o fito de obter lucro. Com o fito de obter lucro. Aqui nós temos um crime chamado de crime questuário. Por que trata-se de crime questuário, final do caput do 239? Porque é com o fito de obter lucro. Aqueles crimes que são praticados mediante paga, mediante recompensa, a doutrina caracteriza como crime questuário. Então, olha um cuidado, como isso já apareceu em prova. E nós temos aqui um aumento, se há emprego de violência, grave ameaça, a pena será majorada. Então, olha o cuidado, candidato. Então, deixe de lado, agora vamos comentar esse 239, a importância do 239. Você vai fazer um concurso para a área federal, Muito importante isso aqui. Veja o seguinte, a lei é muito clara. O agente, ele promoveu ou ele auxiliou o envio da criança ou do adolescente para o exterior, sem observar as formalidades legais. Ele pratica o crime tipificado no ECA. Perfeito? Muito cuidado com esse artigo 239. Por quê? Vamos para a posição do STJ. Esse crime do 239, é um crime formal, ele não depende de resultado. O que eu estou querendo dizer, deixar claro para você, que para esse crime se consumar, a criança não precisa chegar no exterior. Como assim, professora? Tráfico internacional e a criança não precisa chegar no exterior? Não, ela não precisa chegar no exterior. Determinada pessoa X fez a apreensão da criança para enviar a criança para o exterior. Falsificou ali o passaporte, fez a apreensão da criança, está com uma criança. A polícia chegou. Isso é tentativa de tráfico internacional? Não. O crime já se consumou. Posição do STJ. Se a criança chegar no exterior, ou o adolescente chegar no exterior, é mero exaurimento do crime. Perfeito? Então, muito cuidado. E um ponto importante referente ao artigo 239, candidato, é o seguinte. De quem que é a competência para julgar esse crime? Esse crime será julgado pela Justiça Federal, perfeito? Pela Justiça Federal. E aproveitando um link aqui, que nós falamos nos outros blocos, e por favor, não deixe de ler, candidato, os informativos do STJ e do STF. No nosso material do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu deixo aqui para você no Gran Curso Online, eu faço um resumo dos informativos mais importantes voltados para o Estatuto da Criança. Informativos do STJ e do STF. Esse material ficará disponível para você. Siga esses informativos, eles são fundamentais para quem vai fazer prova. Você entende, inclusive, melhor a letra da lei. Perfeito? Então, fazendo aqui a retomada, não esqueça de fazer a leitura no informativo 805 do Supremo Tribunal Federal, que vai falar justamente sobre o artigo 241, 241A e 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência aí da Justiça Federal, perfeito? Então, cuidado com esse tráfico internacional de criança e adolescente, retomando aqui, veja que você pode aplicar aqui reclusão de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. A classificação é um crime comissivo, que nós vimos que é promover ou auxiliar,
É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, sem dúvida, perfeito? Crime doloso também e de mera conduta. Lembre-se, candidato, a maioria aqui dos crimes que estão tipificados no ECA, a maioria é crime de menor potencial ofensivo, a maioria. E a maioria também trata-se de crime doloso, perfeito? Bom, dando continuidade, vamos para o próximo aqui. Artigo importante que caiu em prova esse ano, candidato. Muito importante o 238, tá? Que vai colocar pra gente o seguinte: prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa. Candidato, novamente, no final aqui você tem um crime questuário, mediante paga ou recompensa. A reclusão é de 1 a 4 anos. Primeiro ponto importante, esse crime ali no caput, ele é um crime próprio. Por quê? Veja, prometeu efetivar a entrega de filho. Então, quem pode praticar esse crime? Ele é crime próprio. Ele pode ser praticado pelo pai da criança, pela mãe da criança ou do adolescente. Mas também o filho ou pupilo. Ele pode ser praticado pelo tutor. A mãe vende a criança. Pouco tempo, nós vimos na internet um pai oferecendo a criança, colocando a criança à venda. Então, olha o cuidado, ele só prometeu. Aquela pessoa que promete ou aquela pessoa que efetiva a entrega do filho ou do pupilo, pratica crime. Candidato, mas olha o cuidado aqui que nós vamos ter com a continuidade. A pessoa que oferece ou efetiva a paga ou a recompensa também pratica crime. Então, veja, no caput, ele é um crime próprio, mas no parágrafo único, ele é um crime comum. Ele é um crime comum. Olha um peguinha bom para a prova. Aqui, ele é um crime comum, perfeito? No caput, ele é um crime próprio. Então, veja, olha o cuidado aí, ó. Quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Então, retomando. Vamos retomar aqui para ficar bem claro. Deixe de lado o seu material, então vamos entender esse crime aqui, do 238, né? De lado o seu material, vamos lá, voltando para a tela, veja o seguinte. No 238, você tem prometer ou efetivar a entrega do filho ou do pupilo. Então, veja o seguinte, foi o pai da criança que prometeu ou ele realmente efetivou a entrega do filho, vendeu o filho. Só pelo fato dele prometer, às vezes ele nem vendeu, ele nem recebeu o dinheiro, mas ele prometeu, já caracteriza crime. Professor, e aquela pessoa que recebeu e pagou, também responde pela pena do caput, perfeito? Esse crime é o crime de promessa ou entrega de filho ou pupilo. Ele caiu esse ano no concurso da Secretaria da Criança, perfeito? Candidato, e você vai associando esses crimes que acontecem aí, que são publicados na internet, que aparece no jornal, justamente você vai associando aos artigos, perfeito? Dando continuidade, vamos lá. Mais um pouquinho, outro crime muito importante é o 237 do ECA. É o crime que nós vamos tratar aqui da subtração de menor. Subtração de menor. Professora, subtração de menor? Sim. Muito cuidado que nós temos diferença aqui com o artigo 249 do Código Penal. Olha o cuidado, candidato, com 239. Subtrair uma criança ou uma adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda, em virtude de lei ou de ordem judicial, com o fim de colocar em família substituta. Então, vamos entender bem este crime aqui. Vamos lá, deixe de lado o seu material, vamos diferenciar o artigo 237 do ECA do artigo 249 do Código Penal. Eu sei que você já deve estar fazendo uma interrogação agora, professora,
Peraí, subtração de menor tem no Código Penal e tem no ECA. E qual é a diferença desses crimes? Olha o cuidado para a prova. No Código Penal, no artigo que eu citei para você, no 249, nós temos a subtração, né, de menor, subtração de incapaz. Olha o cuidado. Lá, um crime comum, subtrair uma criança, subtrair um adolescente. Olha a diferença do ECA, pessoal. Subtrair uma criança ou uma adolescente com o fim, com o dolo, com a intenção de colocar em lá substituto. Nesse artigo, o dolo é específico. Ele não quer fazer uma simples subtração. Ele quer fazer uma subtração para colocar a criança em lar substituto. Ele fez uma subtração da criança para fazer uma adoção, tá? Irregular, totalmente irregular. Perfeito? Então, muito cuidado com esse artigo 237 do ECA para você diferenciar do artigo 249 do Código Penal. Perfeito? Tá? E lembrando que esse crime não é formal, ele é crime material, depende de resultado, tá claro? Então, cuidado para a banca não tentar te enrolar na hora da prova. No Código Penal não tem um dolo específico, é uma subtração comum. No ECA, o dolo é específico. Fez a subtração da criança ou do adolescente para colocar em lar substituto. Pouco tempo nós tivemos uma novela retratando isso aí, perfeito? Dando continuidade, vamos lá aos nossos crimes. Seguindo aí, seguindo agora no nosso 236, importante. Você deve estar questionando, professora, a senhora foi de baixo para cima. Lembre que eu comecei pelos crimes mais importantes para o concurso público. O artigo 236, que é o crime de impedimento à ação de autoridades, o que nós temos aqui? Veja os verbos do tipo do caput. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária. Alguém impediu a ação do juiz ou do membro do conselho tutelado, conselheiro, ou do Ministério Público ou do promotor de justiça no exercício de sua função. Pratica crime. A detenção é de 6 meses a 2 anos. Perfeito? Candidato, eu quero chamar a sua atenção. Olha uma situação hipotética. Deixa o material de lado. Olha, no artigo 236, olha a situação. O conselheiro, nós vamos estudar ainda o conselho tutelar, você vai entender bem isso aqui. O conselheiro, ele tem algumas atribuições específicas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, como, por exemplo, a aplicação de medidas protetivas. Não todas, mas grande parte, nós vamos ver. Aí imagine, o conselheiro, ele pode aplicar uma medida protetiva, como exemplo, efetivar a matrícula de uma criança ou de uma adolescente de ofício na escola. Mas a pessoa está embaraçando a atuação do conselho tutelar. Perfeito? Essa pessoa que embaraça, essa pessoa que impede a atuação do conselho tutelar, ela pratica crime. Ela pratica crime. A banca já perguntou em prova, é crime ou é infração administrativa? Na prova ela colocou como infração administrativa. Falso. Está tipificada como crime. Embaraçou a atuação do Ministério Público, embaraçou a atuação do juiz. Está praticando o quê? Está praticando crime. Perfeito? É um crime de menor potencial ofensivo, você vai jogar aquela técnica que nós já sabemos, perfeito? Mas muito cuidado com isso aí em prova. É material no impedir, né? E ele é formal no embaraçar. Pouco tempo nós tivemos no Distrito Federal uma situação onde uma criança, lembrando que criança é de 0 a 12 anos incompletos, de acordo com o artigo 2º do ECA, uma criança havia praticado um ato infracional e houve a atuação do Conselho Tutelar e a população foi até o Conselho Tutelar tentar fazer justiça com as próprias mãos. E o Conselho Tutelar ia aplicar a medida protetiva por se tratar de criança. A população que estava embaraçando a atuação do Conselho Tutelar estava praticando o quê? Crime. Perfeito? Então, muito cuidado com isso em prova. A banca faz uma situação hipotética para você e pergunta se é crime ou se é infração administrativa. Perfeito? Dando continuidade no nosso 235, vamos lá. No nosso 235, artigo importante, porque aqui a gente mexe com prazo.
Descumprimento injustificado de prazo, no artigo 235. Veja a importância aqui, candidato. Primeiro detalhe, eu destaco aqui para você, nós temos aqui um crime omissivo próprio. Um crime próprio. Por que um crime próprio? Veja o seguinte, o 235 traz para você descumprir injustificadamente prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado da liberdade. Detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui eu quero chamar a sua atenção o seguinte, veja, olha, qual é o prazo máximo? Qual o prazo máximo que uma adolescente poderá ficar na internação, prazo máximo da internação definitiva? Internação definitiva, internação com sentença. O prazo máximo que o adolescente poderá ficar numa internação definitiva, prazo máximo de 3 anos. Máximo de 3 anos. Se a banca colocar de 3 anos, é falso. Máximo 3 anos. E o adolescente poderá ficar numa internação provisória. Internação provisória, que é a internação antes da sentença, é a cautelar, num prazo máximo de 45 dias. E o adolescente pode ficar dentro da delegacia num prazo de máximo de 5 dias. Candidato, onde eu quero chegar com você com esses prazos aqui? Olha o cuidado. Quem descumpre injustificadamente prazo para adolescente privado da liberdade, pratica o quê? Pratica crime tipificado no ECA. Então, olha o cuidado. Por que eu coloquei que esse crime é um crime próprio? Esse crime é próprio porque ele só pode ser praticado por quem? Ele não pode ser praticado por qualquer pessoa. Esse crime pode ser praticado pela autoridade policial. Ele pode ser praticado pela autoridade judiciária. Daí a doutrina classificar como crime próprio. Então, olha o cuidado aqui, ó. Vamos entender com uma situação hipotética. Deixa o seu material de lado, então. Vamos entender esse 235. Imagine a seguinte situação hipotética. O delegado fez a apreensão do adolescente. A lei diz que esse adolescente ele não pode ficar mais de 5 dias dentro do estabelecimento policial, ou seja, delegacia. E a regra nós sabemos que é o adolescente ser encaminhado para a delegacia especializada, tá? Se não tiver a delegacia especializada, determinado estado não tem delegacia especializada. A lei permite que ele seja levado para uma delegacia comum, mas que fique separado dos demais. E mais, candidato, olha o cuidado. E o delegado tem que observar esse prazo que nós temos no estatuto, esse prazo máximo de 5 dias. Porque se o delegado descumprir injustificadamente prazo para adolescente privado da liberdade, o delegado está praticando crime. E neste caso, o delegado não vai responder por abuso de autoridade, e sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muito cuidado com o artigo 235, vem caindo bastante em prova. Professor, e por que você colocou também o juiz, tá? Como crime próprio, pode ser praticado também pelo juiz. Olha o cuidado. O adolescente foi encaminhado para a internação provisória, que é a cautelar do adolescente. É a internação antes da sentença. O Estatuto da Criança diz, o adolescente só poderá ficar internado pelo prazo máximo de 45 dias. Perfeito? E se a autoridade agora judiciária descumpriu essa ordem? Nos termos da lei, ela está praticando o quê? Crime. Perfeito? Então, daí a classificação de ser crime próprio, né? E omissivo. Descumpriu, né? Crime omissivo. Perfeito? Mas por incrível que pareça, crime de menor potencial ofensivo, tanto é que a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, né? Cabendo inclusive aí a suspensão do processo. Perfeito? Candidato, encerro com você aqui mais um bloco de crime. Veja que a gente está tentando deixar detalhado para você essa parte de crime, seja a área que for. Às vezes as pessoas vão fazer concurso, eu recebo vários e-mails assim, professora, eu vou fazer concurso para a área da saúde, eu quero estudar só o que fala sobre saúde no ECA. Não se iluda, não se iluda. Ou senão, professora, eu vou fazer concurso para a polícia, eu quero estudar só crime. Não é assim também.
Nós tivemos um concurso no Distrito Federal do Detran. Olha, Detran, para agente do Detran, que caiu guarda, tutela, adoção, autorização para viajar, perfeito? Prazos. Então, muito cuidado, candidato, você tem que estar aberto ao seu edital, perfeito? Tá? Até o próximo bloco.